Boa noite, nossos amigos e demais companheiros interessados nos estudos da doutrina dos espíritos, o espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos a apresentar um programa Encontro com o Espiritismo, que, como todos sabem, mas apenas para informação, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui de Limoeiro, Pernambuco, que publica a revista Espírita Nova Era, Novo Mundo, e o jornal espírita Allan Kardec, que estão disponíveis à leitura no Facebook de Severino Barbosa, que é o editorialista dos dois órgãos doutrinários. E hoje que é dia 27 de outubro de 2020, gostaríamos de conversar um pouco, a título apenas sugestivo, e de reflexão das verdades ensinadas pela doutrina espírita ou o espiritismo. E hoje gostaríamos de conversar sobre o Dia de Finados, ou seja, comemoração dos mortos, que esse estudo específico está em O Livro dos Espíritos, que para as pessoas que não conhecem, é o livro básico da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, ele é composto de 1019 perguntas de Allan Kardec aos espíritos superiores, que são os espíritos autores do espiritismo. Allan Kardec, nesta obra, ele tem a contribuição pessoal dele, organizando as perguntas e respostas, conversando, é uma entrevista com 1019 perguntas e respostas de Allan Kardec com os espíritos superiores, como acabamos de dizer, apenas para memorizar. E é um livro que trata de todos os ramos do conhecimento humano, o Livro dos Espíritos, e toca com todos os ramos do conhecimento humano. É um livro de sabedoria, que é a base, o primeiro livro que forma o Pentateuco de Allan Kardec, que, para os que não sabem, esse Pentateuco quer dizer 5 obras fundamentais, que é o Livro dos Espíritos. O segundo é o Livro dos Médiuns, que trata da ciência espírita. O terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata especificamente da religião espírita. E o quarto livro é o Céu e o Inferno, ou seja, a justiça de Deus, na visão da filosofia do Espiritismo. E por último, a Gênese, que trata da formação do mundo, trata dos planetas, das galáxias, das Via-Lácteas, do espaço sideral, e trata do próprio universo, e mostra como foi a formação, ou como é a formação dos mundos e dos astros de uma forma geral. É também de Allan Kardec. Então esses 5 livros, eles formam o Pentateuco kardeciano, e nós sugerimos que quem quiser ter uma boa interpretação da Bíblia deve ler essas obras de Allan Kardec. Quem quiser ter uma boa interpretação, saber o que Jesus ensinou e interpretar em espírito e verdade o que Jesus ensinou, naquela época, deve conhecer o Livro dos Espíritos, que são as obras fundamentais do Espiritismo. Nós estamos apagando aqui umas propagandas da internet. E então, no Livro dos Espíritos, que nós estamos com ele aqui,
Aliás, na pergunta 320, que é comemoração dos mortos funerais, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhe foram caros aqui na Terra, quer dizer, sensibiliza as almas dos mortos que habitam o mundo dos espíritos, que é aqui mesmo, o mundo dos espíritos. Aproveitamos a oportunidade para fazer essas colocações muito importantes. O mundo dos espíritos é aqui, a outra face da vida, que é invisível. É aqui mesmo, na Terra, o mundo dos espíritos. Não é depois das nuvens, não é ao lado do Sol, nem ao lado de nenhum astro da natureza. O mundo dos espíritos é o mundo da eternidade, é a outra face, a outra dimensão da mesma vida espiritual. Então, o Allan Kardec está perguntando aqui, se sensibiliza os espíritos lembrarem-se deles, os seus parentes, seus amigos, se sensibiliza os espíritos. Aí o espírito relevado responde, muito mais do que podeis supor. Se esses espíritos são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo, quer dizer, os espíritos têm uma super sensibilidade pela lembrança dos seus parentes, dos seus amigos aqui na Terra. E essa lembrança faz muito bem a esses espíritos, porque muitos, eles que partiram para o mundo espiritual e há muito tempo, e que a família não ora por eles, porque não acredita na oração pelos mortos, não faz prece por eles se sentem isolados, desprezados pela própria família. E logo super sensibiliza quando a família se lembra deles, pela prece, pelas orações, pedindo a Deus por eles. Aí está mostrando que o povo aqui da Terra, seus parentes e amigos, principalmente os parentes, estão lembrados deles, não esqueceram eles. E como diz aqui o Espírito na resposta, se são infelizes do outro lado, essa lembrança pela oração, pelas preces, serve para ele de lenitivo, quer dizer, de lenitivo para as dores dele, as perturbações dele, as ligações deles ainda com a própria família em termos de sentimento, de amor, e a família não se lembra deles. E também quando estão muito ligados às coisas materiais, aos bens materiais. Então, essa lembrança pela prece, pela oração, super sensibiliza os espíritos, e eles agradecem muito. Daí a sugestão do Espiritismo: façam preces pelos seus defuntos, façam orações, não é somente no dia de finado, mas em todos os dias da sua vida. Você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, na hora da dormida, mentaliza seus parentes e faz a oração por eles. E algumas vezes eles estão até ali ao seu lado, você não vê, porque você não é vidente, mas muitas vezes eles estão ali ao seu lado e vêm buscar uma prece, vêm buscar uma oração. Daí a necessidade da prece, da oração, sincera, fervorosa, ardente, pelas almas dos vossos mortos. Isso é a visão do Espiritismo. Então, na questão 321, nós estamos de olho no relógio, ele é materialista. Na questão 321, Allan Kardec pergunta: o dia da comemoração dos mortos, que é o dia de finados, que estamos próximos, é para a semana, é para os espíritos desencarnados mais solene esse dia do que os outros dias do ano, é mais solene para eles, quer dizer, é para eles o dia de finado, um dia especial. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos, eles estão lá presentes, atrás de uma prece, rever seus parentes, seus amigos? Apraz a ele ir esses dias? Essa é a pergunta de Allan Kardec.
E os espíritos superiores respondem. Os espíritos acodem, vão, se interessam por esse dia, acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem os pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Quer dizer, não é somente no dia de finados, mas em qualquer dia do ano, a qualquer hora, a qualquer momento. Nós podemos lembrar deles, não é somente o dia de finado. Porque muita gente vai ao dia de finado, leva flores, enfeita os túmulos, faz prece pelos seus defuntos, não é só aquele dia, não se lembra mais. Quando muitas vezes a alma do morto continua dentro de casa, na família, dormindo na mesma cama pensando que está na matéria, circulando no meio da família e muitas vezes fazendo preces. Só que o povo da casa não tem a mediunidade de vidência, que é a mediunidade especial, dada por Deus. Então, os espíritos, aqui o espírito, aliás, Allan Kardec, na questão seguinte, ele volta a perguntar, mas o dia de finados é para os espíritos um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? É esse dia especial? Aí o espírito responde, nesse dia, em maior número, eles se reúnem nas necrópolis, nos cemitérios, porque então também é maior em tais lugares, nas necrópolis, o número é maior, o número das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, pelos seus sentimentos, pelos seus parentes, e não pela multidão dos indiferentes. Que nós sabemos que no dia de finados, que muita gente até chama de o dia da festa dos defuntos, muita gente chama isso, né? Então lá está uma quantidade maior de pessoas. E na hora que eles estão lá, estão ligados aos seus mortos. Logo, seus mortos, pelo pensamento, eles estão ali presentes. Para receber uma prece, uma oração, dar um abraço. Muitas vezes eles dão um abraço e nós não sentimos. E às vezes tem médiuns sensitivos que sentem o abraço da alma do defunto que está ali presente. Sente o abraço, sente o pensamento e sente os fluidos transmitidos pelo seu parente desencarnado, que é um filho que morreu moço, uma mãe, uma esposa, ou um marido desencarnado, ou um irmão, qualquer pessoa da família que está, porque os espíritos são atraídos pelos pensamentos. Aí diz mais aqui Allan Kardec, que os indiferentes, os espíritos não estão lá, que muitos indiferentes estão ali vendo quem está bem vestido, quem não está, quer dizer, é um momento ali de fofocas, até de maledicência, que muita gente faz disso como fosse uma diversão. E na questão seguinte, Allan Kardec volta a perguntar, sob que forma aí comparecem esses espíritos e como os veríamos se pudesse tornar-se visível? Ora, essa é a pergunta. Se eles estão ali presentes, como eles aparecem? De que forma? E como veríamos eles, se eles pudessem se tornar visíveis? E o Espírito responde, sob a forma a que tinham quando encarnado. Quer dizer, eles aparecem na mesma forma que tinha aqui na Terra. Não é o que Paulo nas Escrituras chama? O homem tem o corpo terrestre, que o cemitério vai acabar, destruir, mas ele tem o corpo celeste, que é o corpo do Espírito. Então é esse corpo espiritual que se apresenta lá no dia de finados. Se ali tivesse videntes, e muitas pessoas são videntes, veem os espíritos ali circulando, andando, flutuando, deslizando, porque os espíritos flutuam ou deslizam no mundo espiritual. Ali veria o outro lado, se fosse um Chico Xavier ou um médium qualquer, vê que eles estão circulando.
numa verdadeira sociedade invisível, que eles estão ali pedindo prece, oração, abraçando os daqui, transmitindo pensamentos bons, amigos. Por quê? Porque ninguém morre. A base do Espiritismo, e deveria ser a mesma base de todas as religiões da Terra, é a imortalidade da alma. Nós não morremos, continuaremos vivos na outra dimensão. E de lá, que é aqui mesmo, não é longe, a eternidade é aqui, só que ela é invisível. Aí nós desencarnados veremos os nossos e pedimos preces a Ele. Então nossos amigos e nossos companheiros interessados pelos estudos do Espiritismo, estamos chegando ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo. E não esqueçamos de que os nossos mortos, eles vivem. Ninguém morre, ninguém morreu. Os meus mortos estão vivos, os mortos de vocês estão vivos. Então, muitos deles ainda estão perturbados do outro lado e precisam de orações. Mas vamos encerrar aqui com mais uma pergunta de Kardec, que pergunta: e os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar? Há muitos túmulos nas necrópolis que ninguém mais visita, e que as almas dos defuntos que estão ali, elas desencarnaram faz muito tempo e estão esquecidas. Essa é a pergunta. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Quer dizer, aqueles que morreram faz muito tempo, que os túmulos estão lá desprezados, que ninguém bota uma flor, que ninguém bota uma capela, que ninguém se lembra deles, eles estão também lá? Essa é a pergunta. E sentem pesar, sentem-se desprezados por verem que nenhum amigo, nenhum parente estão ali presentes e nem se lembra deles? Essa é a pergunta de Kardec. E o Espírito Superior responde: que lhes importa a terra, se ele está do outro lado e livre? Só pelo coração nos achamos a terra, a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, desde que ninguém aí vota mais afeição e estão esquecidos esses espíritos, nada mais prendem a esse planeta este espírito, que tem para si o universo inteiro para ele viajar. Olha aí, a liberdade do universo para esse espírito viajar. Como não tem ninguém mais lá para visitá-lo, porque faz muito tempo que ele desencarnou e está esquecido pela própria família, que é a maior ingratidão. A maior ingratidão da família é não fazer preces, orações pela alma dos seus mortos. Essa é a maior ingratidão, quando na realidade eles estão vivos. Vivos e muitas vezes ao nosso lado. Então a recomendação do Espiritismo é que façamos preces pelas almas dos nossos defuntos. Porque existe uma teoria muito velha de religiões que ensinam que não vale a pena orar pelos mortos, porque ou eles se estão vivos, da teoria, da religião, ou eles estão no inferno ou no céu. Se estão no céu, não precisa de prece. E se estão no inferno, estão lá sentenciados por Deus, e de lá jamais sairão. Então não vale a pena a prece. Mas isso é uma teoria errada, anti-humana, ante as leis de Deus. Porque Deus não fez os espíritos para matar. Nós somos filhos de Deus. E Deus não nos fez para matar. E Deus não nos fez para matança. Logo, a prece, a oração, deve ser uma recomendação de todas as religiões para as almas do defunto. Então, nossos amigos, nossos companheiros, mais uma vez nós apresentamos o programa Encontro com o Espiritismo e sugerimos que leiam o Livro dos Espíritos, mas na questão também dessa questão específica
do dia de finado, comemoração dos mortos e os funerais, que está na questão 230 do Livro dos Espíritos. Muita paz para todos e até o novo programa Encontro com a Filosofia do Espiritismo. Muita paz.